Esta noite, a cortina de veludo se abriu. Não para um espetáculo, mas para um acerto de contas brutal, sob a cúpula histórica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Para o tubarão do mercado financeiro, João Diniz, era para ser a sua volta triunfal, a sua estreia pública com a jovem e bela amante a tiracolo, o último e silencioso insulto à esposa que ele havia desprezado. Ele acreditava ter escrito o final da história dela. O que ele jamais imaginou foi que sua ex-esposa, Isabela, não apenas apareceria. Ela chegaria com um homem cujo poder poderia engoli-lo por inteiro, pronta para escrever um novo e brilhante capítulo por conta própria. Isso não é apenas uma história de vingança. É a história do que acontece quando o maior ativo de um homem era a mulher que ele falhou em valorizar. Fique conosco enquanto assistimos a um cuidadosamente construído império de ego começar a desmoronar em uma única noite. O ar dentro do grande salão do Teatro Municipal estava denso com o perfume do dinheiro, do poder e das orquídeas brancas que subiam pelas colunas como videiras fantasmagóricas. Para João Diniz, era o cheiro da vitória. Ele ajeitou as lapelas impecáveis de seu smoking de grife, a abotoadura, um fragmento de meteoro incrustado em platina, captando a luz dos lustres que pendiam como constelações congeladas. No braço, Clara Siqueira era uma visão em carmesim. O vestido, um corte ousado de seda que se agarrava ao seu corpo esculpido e descia em um decote perigosamente baixo. Ela tinha 24 anos, uma idade que parecia uma declaração por si só. A risada dela era um pouco alta demais, o aperto em seu braço, um pouco forte demais, mas João não se importava. Ela era o testemunho vivo e belo de seu domínio contínuo. Ela era sua atualização. Querido, aquela é a Beatriz Alencar. Clara sussurrou, os olhos arregalados com a fome de uma alpinista social. A família dela praticamente é dona de metade de Ipanema. Eles são donos de um portfólio respeitável de imóveis na Zona Sul, Clara. Não vamos exagerar. João a corrigiu com suavidade, seu tom revestido da casual condescendência que ele reservava para aqueles que considerava inferiores. Ele a guiava pela multidão, acenando de forma seca para rostos familiares. Banqueiros da Faria Lima, magnatas da tecnologia e figuras políticas. Cada aceno era uma transação, uma reafirmação de seu lugar nesse ecossistema dourado. Ele era João Diniz, o predador do mercado, o homem que havia construído a Diniz Capital de uma pequena firma a um gigantesco império. O divórcio de Isabela havia sido finalizado 6 meses antes. Era, em sua mente, uma necessária eliminação de peso morto. Isabela tinha sido a esposa perfeita para o homem que ele foi. A parceira quieta, solidária e inteligente que organizava jantares impecáveis e lembrava os nomes dos filhos de seus clientes. Ela era clássica, elegante e totalmente previsível. Mas ele não era mais aquele homem. Ele era um titã agora, e titãs exigiam mais. Mais juventude, mais vivacidade, mais brilho. Clara era o brilho personificado. Senhor Diniz, um prazer. Um homem corpulento com o rosto corado, Felipe Nogueira, o cumprimentou, os olhos percorrendo Clara com apreciação. Felipe, João reconheceu, com um sorriso forçado nos lábios. Ele se deleitava com a inveja nos olhos de outros homens. Era uma moeda tão valiosa quanto qualquer ação. Eles seguiram em direção ao salão principal, a orquestra crescendo em um crescendo. João sentiu uma onda de profunda satisfação. Tudo estava perfeito. Ele tinha o poder, a reputação e a mulher. O passado era um capítulo encerrado, uma nota de rodapé em sua biografia épica. Isabela provavelmente estava em casa,
em seu apartamento de bom gosto no Leblon, catalogando seus livros de arte ou o que quer que ela fizesse com seu tempo agora. Ele quase sentiu uma pontada de pena por ela. Quase. Foi Clara quem a viu primeiro. O aperto dela no braço dele de repente se tornou uma morsa. "João!" ela sibilou, a voz perdendo sua doçura ensaiada. "Não olhe agora, mas... é aquela..." O olhar de João seguiu o dela, varrendo o mar de smokings e vestidos de alta costura. Ele vasculhou a multidão, seus olhos passando por ela 1, 2 vezes, antes de se fixarem e se manterem. E naquele momento, o champanhe perfeitamente gelado em seu estômago se transformou em ácido. Era Isabela, mas não era a Isabela de quem ele se lembrava. A mulher parada perto da grande escadaria não era a sombra discreta e elegante que ele havia deixado para trás. Aquela mulher era uma supernova. Ela usava um vestido de veludo azul meia-noite, uma criação tão primorosamente feita que parecia ter sido tecida a partir de luz estelar e sombras. Era sóbrio para os padrões de Clara, com mangas compridas e uma gola alta. Mas se agarrava à sua figura de uma forma mais sensual do que qualquer pele à mostra. Diamantes cintilavam em suas orelhas e pescoço, não de forma ostensiva, mas com o fogo quieto e confiante de joias antigas e importantes. O cabelo escuro, que ela costumava usar em um coque simples e elegante, estava penteado em ondas suaves e cascateantes que emolduravam um rosto que era luminoso. Ela não era apenas bonita. Ela irradiava uma serenidade e confiança que eram inteiramente novas. Era um poder que nada tinha a ver com ele. E então ele viu o homem cuja mão repousava possessivamente, mas com suavidade, na base de suas costas. Ele não o reconheceu a princípio. O homem era alto e esguio, com uma intensidade silenciosa que parecia atrair a energia do salão para si, em vez de projetá-la para fora. Ele usava um smoking simples, de corte impecável, sem acessórios chamativos, sem cumprimentos barulhentos. Ele falava suavemente com Isabela, a cabeça inclinada em direção à dela, um pequeno e genuíno sorriso no rosto enquanto ela ria. Era uma risada que João não ouvia há anos. Leve, descontraída e real. "Quem é aquele com ela?" João exigiu, sua voz um rosnado baixo. Clara, que devorava colunas de fofoca como café da manhã, soube instantaneamente. "Ah, meu Deus!" ela ofegou, uma estranha mistura de admiração e terror em sua voz. "João, esse é Alexandre Vasconcelos." O nome soou no salão opulento como uma detonação. Alexandre Vasconcelos, o recluso bilionário da tecnologia. O homem que havia revolucionado a segurança de dados com sua empresa, a Adito Soluções. Ele era dinheiro novo, mas o tipo de dinheiro novo que deixava o dinheiro antigo nervoso. Ele era notoriamente reservado, raramente fotografado e quase nunca comparecia a eventos como aquele. Ele era um fantasma, uma lenda, e estava parado ali, olhando para a ex-mulher de João como se ela fosse a única pessoa em um salão de 1000. João sentiu um arrepio frio subir por sua espinha. Isso não era para acontecer. Isabela deveria ter desaparecido. Ela não deveria reaparecer no braço de um homem que poderia comprá-lo e vendê-lo 10 vezes, parecendo que acabara de renascer de suas cinzas. A narrativa que ele havia cuidadosamente criado para a noite, seu triunfo, já estava começando a desmoronar. Para entender o choque de João, era preciso entender a jaula que ele havia construído para Isabela. Uma jaula tão lindamente decorada que ela não tinha percebido que suas grades eram de aço. O casamento deles começou como uma parceria. Ela era uma graduada em História da Arte com um olhar brilhante. Ele era um jovem analista faminto em uma corretora. Ele tinha a ambição,
Ela tinha a graça. Isabela suavizou seus modos rudes, ensinou-lhe qual garfo usar, curou seu guarda-roupa e transformou o modesto apartamento deles em um salão onde seus superiores se sentiam à vontade. Ela era sua arma secreta, a arquiteta de sua ascensão social. Você tem um gosto impecável, Izzy, ele lhe dizia após um jantar bem-sucedido. Eles te adoraram. A esposa de Felipe Nogueira ainda está falando sobre o seu conhecimento da arte colonial mineira. Ela sorria, satisfeita com sua contribuição. Ela acreditava que eles eram uma equipe. Diniz e Ribeiro. Soava bem, mas em algum momento, enquanto sua estrela acendia, Pual e Ribeiro foi silenciosamente apagado. Ele se tornou João Diniz e ela se tornou a Senhora Diniz, um acessório elegante de sua grandeza. O fim começou não com um estrondo, mas com 1000 rejeições silenciosas. Izzy, estou trazendo o conselho de uma empresa que estou adquirindo para casa. Você pode cuidar disso? Ele perguntava, sem esperar por uma resposta. Ele parou de ver o trabalho dela, as horas de planejamento, as ligações para os fornecedores, a seleção de vinhos, a cuidadosa elaboração da lista de convidados, como uma contribuição. Ele via como uma função de seu papel, tão natural e esperado quanto o sol nascer. Uma noite, cerca de 1 ano antes do divórcio, ela estava animada. O Instituto Moreira Salles, uma prestigiosa fundação cultural, havia lhe oferecido uma posição em seu comitê de aquisições. Era um sonho se tornando realidade, uma chance de usar sua experiência profissionalmente. Ela esperou até que ele estivesse de bom humor, após ter fechado uma aquisição hostil particularmente viciosa. Ela apresentou a carta da oferta a ele sobre um copo de seu uísque favorito. Ele leu a carta com a testa franzida. É um cargo não remunerado. É um cargo no conselho, João. Raramente são pagos. É pelo prestígio, pela influência, pelo amor à arte. Ele devolveu a carta a ela, sua expressão ilegível. E quando você arranjaria tempo? Você tem o gala para o projeto social, para planejar no próximo mês, e eu preciso que você receba a delegação japonesa em 2 semanas. Eu posso fazer os 2, ela insistiu. Eu sou organizada, você sabe disso. Ele suspirou, o som pesado de paciência fabricada. Isabela, minha querida, seu trabalho é aqui, comigo, me apoiando. Isso é um compromisso de tempo integral. Seus hobbies são adoráveis, mas minha carreira é o que paga por esta cobertura, pelas suas roupas, pela vida que temos. Não vamos perder o foco no que é importante. A palavra hobbies a atingiu como um golpe físico. Sua paixão, sua expertise, seu sonho reduzidos a um passatempo. Foi o momento em que ela percebeu que não era mais sua parceira. Ela era uma funcionária em uma jaula dourada, e sua compensação era o estilo de vida que ele lhe proporcionava. A gota d'água foi Clara Siqueira. Ela não foi a primeira que Isabela suspeitou, mas foi a mais descarada. João começou a chegar tarde em casa, cheirando a um perfume diferente. Um perfume jovem e enjoativo, que não se parecia em nada com o clássico da Chanel dela. Ele se tornou descuidado, deixando recibos de jantares luxuosos para 2 em sua cômoda. Mensagens de texto iluminando a tela de seu telefone com emojis de coração. Ela o confrontou em uma manhã chuvosa de terça-feira. Ele estava amarrando a gravata, seu reflexo frio e distante no espelho antigo que eles tinham comprado juntos na Itália. Quem é ela, João? Isabela perguntou, a voz tremendo apenas ligeiramente. Ela tinha praticado a calma. Ele não fingiu ignorância. Ele estava além disso. O nome dela é Clara. Não é sério. Não é sério. Isabela sentiu uma risada oca borbulhar em seu peito. Você está levando ela para restaurantes que nós costumávamos ir. Você comprou para ela uma pulseira Cartier,
A mesma que você me comprou para o nosso 5º aniversário. Ele se virou para encará-la, e não havia remorso em seus olhos. Apenas irritação. Isabela, vamos ser realistas. Nós nos distanciamos. Eu tenho certas necessidades. Você e eu, nós somos confortáveis. É um bom arranjo. Um arranjo. Ela ecoou as palavras, que tinham gosto de veneno. Eu pensei que fosse um casamento. É o que é, ele disse, vestindo o paletó. Olha, eu tenho uma reunião às 9. Não vamos ser dramáticos. Nada precisa mudar. Mas tudo havia mudado. Ele a via não como uma mulher que ele havia magoado, mas como um obstáculo para sua conveniência. Naquela noite, ela não chorou. Ela ligou para seu advogado. O divórcio foi rápido e cirurgicamente preciso. João, esperando uma batalha emocional e bagunçada, ficou surpreso com a compostura dela. Ela não lutou pela cobertura no Leblon, nem pela casa em Angra dos Reis. Ele lhe ofereceu um acordo generoso que ele considerou um paraquedas dourado para silenciá-la. Ela aceitou o valor mínimo estipulado em seu acordo pré-nupcial, um documento que ele havia insistido e que agora parecia uma bênção para ela. Ela não queria o dinheiro da culpa dele. Tudo o que eu quero, ela disse a seu advogado, são meus pertences pessoais, meus livros e as obras de arte que eu pessoalmente adquiri para a nossa coleção. Especificamente, um estudo de Cândido Portinari. João tinha rido quando seu advogado repassou isso. O estudo de Portinari era uma peça pequena e despretensiosa que ele sempre considerou sem graça. Ele ficou feliz em deixá-la levá-lo. Ele não entendeu que, para ela, a pintura não era sobre valor monetário. Era sobre possuir algo cujo valor ele nunca poderia compreender. Foi a primeira parte de sua vida que ela estava tomando de volta. O dia em que ela se mudou, ele estava em uma viagem de negócios em Londres. Ela caminhou pelo apartamento silencioso e cavernoso, seus passos ecoando na vida que eles haviam construído. Ela olhou para os móveis caros, as vistas panorâmicas da cidade, os objetos cuidadosamente selecionados de uma vida perfeita. E não sentiu nada além de alívio. Ela não estava perdendo um marido, estava escapando de um carcereiro. O mundo esperava que ela desmoronasse, que se tornasse uma trágica divorciada da alta sociedade. Em vez disso, ela desapareceu. Ela pegou o dinheiro do acordo, vendeu o estudo de Portinari para um colecionador particular por uma pequena fortuna. Seu valor havia quadruplicado, um fato do qual João estava felizmente alheio, e começou a construir. Ela não construiu uma nova vida social. Ela construiu um novo eu. Ela reconectou-se com seus contatos no mundo da arte, não como a senhora Diniz, mas como Isabela Ribeiro. E o mundo da arte, que valoriza a autenticidade e visão, a acolheu de braços abertos. Foi em uma feira de arte em São Paulo, na SP Arte, que ela conheceu Alexandre Vasconcelos. Ele não estava lá para o espetáculo deslumbrante. Ele estava lá, dando lances anonimamente através de um procurador para uma rara escultura de Aleijadinho. Ela estava lá para aconselhar um cliente. Eles acabaram em uma guerra de lances. Ela venceu. Depois, ele a encontrou na galeria. Ele não se apresentou como um bilionário. Ele apenas disse: "Você tem um olhar melhor que o do meu consultor. Você viu a falha na procedência que eu perdi." Eles conversaram por horas sobre arte, sobre paixão, sobre a diferença entre preço e valor. Ele não se importava com o passado dela ou com quem ela havia sido casada. Ele estava fascinado por quem ela era. Sua mente, sua perspicácia, sua força silenciosa. O relacionamento deles cresceu, não sob o brilho dos flashes dos paparazzi, mas na quietude de museus, galerias privadas e conversas tarde da noite. Ele não tentou possuí-la. Ele a celebrou. Ele não a via como um acessório. Ele a via como sua igual. Então, quando Isabela estava naquela escadaria no Teatro Municipal, não era um ato de vingança.
Era uma declaração de existência. Ela não era mais um fantasma na história de João Diniz. Ela era a heroína da sua própria história. E João, observando do outro lado do salão, estava apenas começando a entender que terrível erro ele havia cometido ao subestimar a mulher que ele pensava que conhecia. O momento em que Isabela e Alexandre começaram a descer a grande escadaria foi o momento em que o centro gravitacional do Gala mudou. Um silêncio sutil caiu sobre a área imediata. Um mergulho na cacofonia de conversas enquanto as cabeças se viravam. Não com a curiosidade ousada reservada para celebridades, mas com a intriga respeitosa reservada para o poder verdadeiro. Isabela se movia com uma graça recém-descoberta. Não era apenas o vestido ou os diamantes. Era uma compostura interna que irradiava para fora. Cada passo era deliberado, sereno. Ela não estava escaneando o salão em busca de aprovação ou reconhecimento. Seu foco estava em Alexandre. Sua expressão, uma mistura de afeto e divertimento, enquanto ele sussurrava algo em seu ouvido. João observava, congelado. Ele sentiu as unhas de Clara cravar em seu antebraço. Todos estão olhando, ela sussurrou, a voz tensa de ansiedade. Mas eles não estavam olhando mais para o ousado vestido carmesim de Clara. Estavam olhando para a majestade silenciosa de Isabela. Ao pé da escada, Beatriz Alencar, a abelha rainha da sociedade carioca, e seu marido deram um sinal claro para o resto do salão. Beatriz, uma mulher cujo sorriso poderia fazer ou arruinar uma temporada social. Sorriu para Isabela, beijando-a no ar em ambas as bochechas com genuína cordialidade. Isabela, minha querida, você está absolutamente deslumbrante. Esse vestido é uma obra-prima, Beatriz declarou, a voz clara. E Alexandre, mantendo você escondida de nós todos, que crueldade. Beatriz, você sabe que eu prefiro a vida tranquila. Alexandre respondeu, sua voz um barítono calmo e profundo que contrastava drasticamente com o discurso agressivo e truncado de João. Seu sorriso era genuíno, mas Isabela insistiu que a causa do Gala era importante demais para ser perdida. Isabela acrescentou suavemente. Alexandre foi generoso o suficiente para adquirir a nova escultura de Aleijadinho para o leilão da ala de arte sacra esta noite. Sentimos que deveríamos pelo menos vê-la sendo leiloada. Uma onda de murmúrios percorreu os espectadores. A escultura de Aleijadinho era a joia da coroa do leilão de caridade da noite. Uma peça tão rara que sua aquisição havia sido o assunto do mundo da arte por meses. O benfeitor tinha sido anônimo até agora. João sentiu um músculo em sua mandíbula tremer. Ele havia doado meros 50 mil reais para o Gala, uma quantia calculada para o máximo de crédito em relações públicas, com o mínimo de impacto financeiro. Alexandre Vasconcelos havia doado uma obra-prima de milhões de reais e nem sequer havia buscado crédito por isso até aquele exato momento. Foi uma jogada de poder tão sutil e tão potente que a ostentação de João parecia infantil. Ele observou Clara, boquiaberta, com a mente em disparada. João, isso é... Eu sei o que é! João disparou, sua compostura se desfazendo. Ele precisava recuperar o controle da narrativa. Ele endireitou a gravata, forçou um sorriso predatório e começou a guiar Clara em direção a eles. Foi um movimento nascido de pura e destilada arrogância. Ele enfrentaria a situação de frente, reduziria Isabela de volta à sua ex-mulher, uma mulher com um novo benfeitor de sorte. À medida que se aproximavam, o olhar de Alexandre se encontrou com o de João sobre a cabeça de Isabela. Não havia malícia em seus olhos, nenhum desafio aberto. Havia algo muito mais perturbador, total indiferença. Era o olhar que um leão daria a uma mosca zumbindo. Isabela se virou quando eles se aproximaram. Sua expressão serena,
solidificando-se em uma máscara de fria neutralidade. Seus olhos, que antes abrigaram amor, depois dor, agora não sentiam nada por ele. Foi esse vazio que o atingiu mais do que qualquer olhar de ódio. Ora, João começou, sua voz um pouco alta demais. Isabela, há quanto tempo? Você está parecendo... bem. Ele deixou seu olhar varrer por ela, pretendendo que fosse possessivo, um lembrete de sua história compartilhada. Acabou parecendo lascivo. João, ela disse, a voz uniforme e fria. A única palavra foi uma dispensa. Ela não ofereceu um aperto de mão, nem reconheceu Clara, que se mexia nervosamente ao lado dele como uma substituta insegura. Alexandre, no entanto, virou a cabeça ligeiramente para olhar para Clara, depois de volta para João. Ele também não ofereceu uma mão. Diniz, ele disse, seu tom tão plano e duro quanto o granito. Ele sabia exatamente quem João era. O círculo social ao redor deles havia ficado quieto, assistindo ao drama se desenrolar com alegria mal disfarçada. Isso era melhor que a orquestra, mais fascinante que a arte. João, desesperado para afirmar sua relevância, gesticulou de forma desdenhosa para Alexandre. Vejo que você tem se mantido ocupada. Não imaginei que você gostasse do tipo de tecnologia, Izzy. O uso do antigo apelido era uma provocação deliberada, uma tentativa de arrastá-la de volta para a caixa que ele havia feito para ela. Antes que Isabela pudesse responder, Alexandre o fez por ela, a mão nunca deixando as costas dela. Isabela tem apreço por qualquer coisa que seja brilhantemente projetada, ele disse, os olhos fixos em João. Seja uma escultura colonial ou um algoritmo de criptografia quântica, é uma qualidade que exige uma certa profundidade de percepção. O insulto foi tão agudo, tão elegantemente entregue, que levou um momento para seu impacto total ser sentido. Ele estava chamando João de tolo e superficial, na frente das pessoas mais influentes da cidade. Clara, sentindo o peso esmagador do momento, decidiu intervir. Foi um erro catastrófico. Ela estendeu a mão em direção a Isabela, seu sorriso quebradiço. Sou Clara Siqueira. É tão bom finalmente conhecê-la. Ouvi muito sobre você. O olhar de Isabela desceu para a mão estendida, e então de volta para o rosto de Clara. Ela não a pegou. Após um momento de silêncio excruciante, ela simplesmente disse: tenho certeza que sim. A rejeição foi absoluta. Não foi dramática ou barulhenta. Foi silenciosa, fria e completamente devastadora. Naquele momento, Clara foi definida não como a nova parceira de João, mas como a mulher que Isabela Ribeiro se recusou a reconhecer. O rosto de João, que havia sido uma máscara de jovialidade estranha, começou a ficar vermelho. Ele veio aqui esta noite para ser o rei do baile. Em vez disso, estava sendo publicamente retratado como um bobo da corte em um drama onde ele nem era o personagem principal. Ele via isso nos olhos das pessoas que assistiam. A pena de alguns, a schadenfreude de outros. Felipe Nogueira, que tinha sido tão admirador apenas 30 minutos antes, agora assistia com um sorriso fascinado e predatório. Isabela deu um aceno leve, quase imperceptível, para Beatriz Alencar, uma deixa silenciosa de que a conversa havia terminado. Beatriz, você deve me dizer o que pensa da posição para a escultura. Alexandre e eu estávamos prestes a inspecioná-la. Com isso, ela e Alexandre se viraram e se afastaram, a multidão se abrindo para eles como se fossem da realeza. Eles não olharam para trás. João e Clara foram deixados em seu rastro, parados em um círculo de silêncio que parecia um holofote. O rosto de Clara estava pálido, sua bravata despedaçada. As mãos de João estavam cerradas em punhos ao lado do corpo. Ele nunca se sentiu tão completa e publicamente castrado em toda a sua vida.
A noite ainda era jovem, mas sua derrota já era total. Ou assim ele pensava. A verdadeira humilhação ainda nem tinha começado. O encontro agiu como um fósforo aceso em gravetos secos. Em poucos minutos, os sussurros haviam pegado fogo e se espalhavam pelo grande salão como uma labareda imparável. A história era repetida, embelezada e analisada de todos os ângulos. Você viu o jeito que ela o ignorou? E o vestido, uma peça sob medida daquele recluso designer belga, ouvi dizer. Totalmente chique. Alexandre Vasconcelos. Não o vejo em um evento público há 5 anos, e ele olha para ela como se ela tivesse colocado a lua no céu. Pobre João Diniz. Ele pensou que estava estreando uma estrela de cinema, e acabou sendo o ato de abertura para uma rainha. João podia sentir a mudança na atmosfera. As costas que antes eram afagadas, agora estavam viradas. Os cumprimentos que antes eram calorosos, agora eram frios e breves. Ele não era mais o tubarão. Ele era a isca. Ele tentou rir disso, pegando uma taça de champanhe de um garçom que passava e a bebendo em 2 goles. Você acredita na audácia? Ele murmurou para Clara, que tentava desesperadamente parecer imperturbável. Desfilando com ele. É patético. Um claro pedido de atenção. Ela nem sequer apertou minha mão. Clara disse, a voz tremendo ligeiramente. Na frente de todos. Esqueça dela, João disse, a mandíbula tensa. Ela não é ninguém, uma relíquia esquecida. Esta é a nossa noite. Mas suas palavras soaram vazias, até para ele mesmo. Ele observou Isabela e Alexandre do outro lado do salão. Eles não estavam se exibindo ou cumprimentando a multidão. Estavam engajados em conversas tranquilas, atraindo as pessoas para eles. Ele viu Isabela falando com o diretor do museu, suas mãos se movendo com ênfase graciosa, enquanto ela fazia um ponto sobre a iluminação na galeria modernista. Ele viu Alexandre em uma discussão profunda com o secretário de Finanças, não sobre finanças, mas sobre uma iniciativa filantrópica para a alfabetização digital em comunidades carentes. Eles não estavam apenas participando do gala. Eles eram parte de sua essência, tecidos na própria tapeçaria do poder no salão, enquanto ele e Clara eram apenas fios vistosos, de repente parecendo baratos e fora de lugar. A noite se arrastou, uma tortura em câmera lenta para João. Durante o jantar, ele foi colocado em uma mesa longe do pódio central, uma clara despromoção social. Seus companheiros de mesa eram jogadores menores, bajuladores que ainda o orbitavam, mas sua bajulação agora parecia desesperada e patética. De seu assento, ele tinha uma visão clara da mesa principal, onde Isabela estava sentada entre Alexandre e o prefeito do Rio de Janeiro. Ela ria, o rosto iluminado pela luz das velas, e aquilo parecia uma afronta pessoal. Desesperado para se reafirmar, João cometeu um erro tático. Durante uma pausa na conversa em sua mesa, ele viu um velho conhecido, um jornalista chamado Miguel Almeida, que escrevia uma poderosa coluna financeira para o Valor Econômico, passando por perto. "Miguel, vem aqui, seu velho cachorro!" João gritou, sua voz um pouco alta demais por causa do champanhe. Almeida se aproximou hesitantemente, seus sentidos de jornalista claramente em alerta. "João, tendo uma boa noite?" "Fantástica", João mentiu, pensando no meu próximo grande movimento. A Diniz Capital está mais enxuta e mais agressiva do que nunca desde que eu otimizei minha vida pessoal. Ele piscou, um gesto desajeitado, destinado a enquadrar seu divórcio como uma decisão de negócios estratégica. Os olhos de Almeida piscaram em direção à mesa de Isabela. "É mesmo? Parece que a senhora Ribeiro Vasconcelos também está fazendo uma otimização por conta própria." O nome rifenizado,
Atingiu João como um soco. Ribeiro Vasconcelos. Ele nem sequer sabia. Ele havia presumido. Ele não sabia o que tinha presumido. Ele não se deu ao trabalho de descobrir. Ribeiro. João corrigiu. A voz aguda. O nome dela é Isabela Ribeiro. Almeida ergueu uma sobrancelha. Não de acordo com a lista de benfeitores do Gala. Está listado como uma doação conjunta do Sr. Alexandre Vasconcelos e da Sra. Isabela Ribeiro Vasconcelos. Uma muito generosa, por sinal. Eles são co-presidentes do novo programa de tecnologia e artes do museu. Co-presidentes. Uma doação conjunta. Um novo nome. Estas não eram as ações de uma mulher tendo um caso. Estas eram as ações de uma mulher construindo um império com um novo rei sobre as cinzas de sua antiga vida. Cada novo detalhe era mais uma pá de terra no túmulo do ego de João. Ela é esperta, João disse, tentando soar admirado, mas parecendo amargo. Sempre soube se virar bem. A implicação era clara. Ela era uma caçadora de fortunas que tinha trocado para melhor. Almeida não caiu nessa. Eu não sei, João, ele disse, sua voz assumindo um tom profissional e analítico. Eu a encontrei na SP Arte há alguns meses. Ela estava negociando a venda de uma coleção particular para o MASP. Foi uma negociação dura. O mundo da arte a leva muito a sério. Ela não é mais apenas a esposa de alguém. Ela é uma jogadora importante por conta própria. Almeida se desculpou, deixando João remoendo uma nova onda de humilhação. Ele sempre acreditou que ele era a substância e ela era o estilo. A ideia de que ela possuía uma formidável inteligência e perspicácia para negócios que agora estava florescendo sem ele era incompreensível. Isso desafiava fundamentalmente todo o seu autoconceito. Ele não tinha apenas perdido uma esposa. Ele havia perdido um ativo cujo valor ele havia criminosamente subestimado. O veneno dos sussurros agora corria por suas veias. Ele olhou para Clara, que estava empurrando um pedaço de peixe ao redor de seu prato. Seu vestido carmesim, de repente parecendo berrante sob a elegante iluminação. Ele a havia escolhido por sua aparência, por sua juventude. Mas nesta arena, contra este nível de poder sofisticado, ela era um passivo. Ela não tinha profundidade, nem conversa além de fofocas e marcas. Ela era uma coisa bela e oca. E parada ao lado da memória de Isabela e da impressionante realidade dela agora, Clara parecia desvanecer-se na insignificância. E a parte mais aterrorizante para João foi a percepção de que talvez ele estivesse desvanecendo junto com ela. Sentir-se invisível é um tipo especial de inferno para uma mulher como Clara Siqueira. Sua vida inteira foi uma campanha por visibilidade. Ela tinha trabalhado incansavelmente na academia, em cabines de bronzeamento, nos cabeleireiros, para se tornar o tipo de mulher que um homem como João Diniz notaria. E ela tinha conseguido. Ela tinha conquistado o prêmio. Mas esta noite, o prêmio parecia um troféu de consolação. Os olhares de admiração a que ela estava acostumada agora eram direcionados para outro lugar. Os sussurros não eram sobre sua beleza, mas sobre o seu desprezo público. Ela não era mais a estrela. Ela era uma nota de rodapé no triunfante retorno de Isabela Ribeiro Vasconcelos. A amargura era um caroço duro e indigesto em sua garganta. Durante uma pausa antes do leilão de caridade, ela viu Isabela se afastar de sua mesa e seguir na direção dos banheiros. Movida a champanhe e uma necessidade desesperada de recuperar alguma aparência de status, Clara decidiu agir. Ela se desculpou, deixando João em seu estado taciturno, e a seguiu. O lavabo era um oásis de mármore e acessórios de ouro rosa, momentaneamente vazio, exceto pelas duas. Isabela estava parada em frente ao espelho,
não retocando a maquiagem, mas simplesmente tirando um momento de tranquilidade, seu reflexo mostrando uma mulher perfeitamente à vontade em sua própria pele. Clara entrou, o clique de seus saltos, anormalmente alto, no piso de mármore. Ela ocupou a pia ao lado de Isabela, tirando o batom de sua bolsa com um floreio. É uma festa linda, não é? Clara começou, a voz escorrendo doçura artificial. Isabela encontrou seus olhos no espelho. É um evento de arrecadação muito importante, sim. Seu tom era educado, mas friamente distante. Ela não fez menção de sair, um desafio silencioso para Clara declarar seu propósito. João estava tão ansioso por isso. Clara continuou, aplicando uma nova camada de carmesim em seus lábios. Uma chance de finalmente relaxar. Sabe, foi um ano estressante para ele. O divórcio foi tão difícil para ele. Era um jogo patético e transparente. Uma tentativa de pintar Isabela como a mulher cruel que havia ferido o grande homem. Isabela finalmente se virou do espelho para encarar Clara diretamente. Seu olhar não era de raiva ou mágoa. Era analítico, como o de um cientista observando um espécime. Imagino que liquidar uma parceria de 20 anos por um modelo mais novo e brilhante venha com uma certa quantidade de papelada. Isabela disse, a voz suave, mas com um traço de gelo. O sorriso ensaiado de Clara vacilou. Esta não era a ex-esposa chorosa e desprezada que ela havia imaginado. Isso não é justo. Ele realmente a amou. Ele ainda fala sobre você. Ele fala? Isabela perguntou, uma única sobrancelha se arqueando em leve diversão. Ele fala sobre as noites que eu passei editando suas propostas de negócios até às 3 da manhã? Ou sobre a vez que eu diagnostiquei a falha em sua estratégia de aquisição para aquela empresa de tecnologia, uma falha que custaria a ele sua reputação inteira? Ou ele apenas fala sobre os jantares? Clara ficou muda de espanto. Ela não tinha ideia de nada disso. A Isabela das histórias de João era uma criatura doméstica, uma gerente de lares, não uma parceira estratégica. Eu acho, Isabela continuou, a voz caindo para um tom confidencial, quase piedoso, que você e eu fomos contadas duas histórias muito diferentes sobre o mesmo homem. Sua história, tenho certeza, é muito romântica. A minha é um conto de advertência. Ela deu um passo à frente, e Clara instintivamente deu um passo para trás. Isabela não era ameaçadora, mas a pura força de sua presença era avassaladora. Deixe-me dar um conselho, de mulher para mulher, Isabela disse, a voz agora desprovida de toda emoção. Homens como João não têm parceiras. Eles têm ativos, e os ativos são gerenciados, polidos, exibidos e, eventualmente, são liquidados quando não servem mais à sua função principal. Agora, sua função é fazê-lo se sentir jovem e poderoso. Mas a juventude se esvai e o poder do tipo dele é precário. Qual será sua função, então? Clara a encarou, sem palavras. Cada palavra era um dardo perfeitamente mirado, perfurando sua fantasia. Você acha que venceu algo de mim? Isabela concluiu, virando-se para o espelho e pegando sua pequena e elegante bolsa. Mas você não pode ganhar um prêmio que a outra pessoa já descartou de bom grado. Eu não fui derrotada, eu fui libertada. Ela deu a Clara um último olhar no espelho, um olhar que não era cruel, mas era preenchido com uma piedade profunda e esmagadora. Ele fará a você o que ele fez a mim. A única diferença é que eu tinha uma vida para voltar. Certifique-se de construir uma para si mesma, antes que o seu valor de ativo se deprecie. Com isso, Isabela saiu do lavabo, deixando Clara sozinha no silêncio de mármore. O batom carmesim de repente parecia uma ferida em seu rosto pálido. Pela primeira vez, ela viu a letra miúda no contrato de sua nova vida glamurosa. Ela tinha pensado que era a vencedora, a que havia tomado o rei.
Isabela acabara de revelar a ela que tudo o que ela realmente havia feito era se voluntariar para ser a próxima cativa na torre, e ela havia entregue a chave de sua própria jaula ao carcereiro. O triunfo que ela sentia se transformou em terror. O evento principal da noite era o leilão ao vivo. O salão fervilhava de antecipação, o drama anterior adicionando uma nota picante à filantropia. O leiloeiro, um homem com uma língua de prata e um talento para abrir as carteiras dos ricos, estava em sua melhor forma. Os lances eram ferozes por férias luxuosas, vinhos raros e joias sob medida. João, no entanto, estava fervendo em uma mistura tóxica de champanhe e orgulho ferido. O encontro no lavabo tinha deixado Clara abalada e silenciosa. A presença dela agora era um lembrete constante de seu erro de cálculo. Ele precisava fazer algo. Precisava de um grande gesto para recuperar seu status, para lembrar aquele salão de quem ele era. O item final foi anunciado. E agora, senhoras e senhores, a joia da coroa de nossa noite. Uma escultura preparatória recentemente descoberta por mestre Aleijadinho. Profeta Zacarias, dançarino, generosamente doada esta noite pelo Sr. Alexandre Vasconcelos e pela Sra. Isabela Ribeiro Vasconcelos. Uma onda de aplausos encheu o salão, enquanto um holofote iluminava a pequena e requintada escultura de bronze em um pedestal de veludo. O lance inicial foi de R$1 milhão. Mãos se ergueram em todo o salão. O preço subiu rapidamente. 2 milhões, 3, 4. Alexandre e Isabela assistiam com sorrisos silenciosos, já tendo feito sua contribuição. Eles eram meros espectadores agora. E então, João viu sua oportunidade. Era uma ideia louca e imprudente, nascida do desespero e do ego. Ele compraria a estátua. Ele daria um lance mais alto que todos, arrematando o mesmo objeto de sua generosidade. E ao fazê-lo, ele os dominaria simbolicamente. Ele provaria que seus bolsos eram tão profundos, seu poder tão real. 5 milhões. Um licitante perto da frente ofereceu. 6 milhões. Veio um contralance. João se levantou. O movimento foi abrupto, atraindo os olhos daqueles nas mesas próximas. Clara olhou para ele alarmada. 10 milhões de reais. João bradou, sua voz ecoando no salão subitamente silencioso. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Os olhos do leiloeiro se arregalaram. Ele sabia quando estava diante de uma batalha de vaidade. Ele olhou para os outros licitantes, que todos baixaram suas mãos. Esta era uma batalha da qual eles não queriam fazer parte. 10 milhões de reais do Sr. João Diniz, o leiloeiro gritou. Ouço 11. Silêncio. O coração de João batia forte. Um sorriso de triunfo se espalhou por seu rosto. Ele olhou para a mesa principal. A expressão de Isabela era ilegível, uma máscara de calma. Alexandre o observava, não com raiva, mas com um olhar de curiosidade desinteressada, como um físico observando uma reação química previsível, mas decepcionante. Primeira chamada, o leiloeiro cantou. Segunda chamada. João sentiu uma onda de vitória. Ele tinha conseguido. Ele havia silenciado o salão, tomado o holofote. Vendido! O leiloeiro gritou, batendo seu martelo. Para o Sr. João Diniz por 10 milhões de reais. Uma onda de aplausos educados, embora um tanto atordoados, percorreu o salão. João se sentou, estufando o peito. Ele havia feito sua declaração. Ele ainda era um jogador. Ele havia transformado o grande gesto deles em seu próprio triunfo. O diretor do museu então subiu ao palco para agradecer a todos. Que noite incrível e que lance final espetacular. Devemos agradecer ao Sr. Diniz por sua generosidade assombrosa. E claro, nossa mais profunda gratidão aos nossos novos co-presidentes do programa, Isabela Ribeiro Vasconcelos
e Alexandre Vasconcelos, não apenas pela doação da escultura de Aleijadinho, mas por sua visão para o futuro. Ele gesticulou para a mesa principal. Alexandre se levantou, pegando o microfone. João se recostou na cadeira, pronto para suportar um discurso chato. Obrigado, Alexandre começou, sua voz calma, exigindo atenção instantânea. Isabela e eu estamos emocionados por fazer parte do próximo capítulo desta instituição. Acreditamos que a tecnologia e a arte não são disciplinas separadas, mas dois lados da mesma moeda da inovação humana. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo o salão antes de pousarem brevemente em João. A inovação, Alexandre continuou, é mais do que apenas criar coisas novas. É também sobre melhorar e, às vezes, desmantelar sistemas antigos que não são mais eficientes ou éticos. É um princípio que aplico não apenas na filantropia, mas nos negócios. Uma estranha tensão encheu o ar. Isso não era mais um discurso de agradecimento padrão. Falando nisso, Alexandre disse, seu tom mudando ligeiramente, tornando-se mais agudo. A Adito Soluções está sempre em busca de oportunidades para inovar em diferentes setores, razão pela qual tenho o prazer de anunciar informalmente esta noite que no início da tarde de hoje, meu conselho aprovou os estágios finais de uma aquisição majoritária de uma firma de longa data do mercado financeiro brasileiro. Uma firma que acreditamos ter um grande potencial, uma vez que sua cultura de liderança seja realinhada com os padrões éticos modernos. João congelou. Seu sangue parecia água gelada em suas veias. Ele sabia antes que as palavras fossem ditas. O olhar de Alexandre se fixou diretamente no de João. Não havia mais indiferença em seus olhos. Havia apenas a fria e dura finalidade de um xeque-mate. Estamos ansiosos pelo desafio de reestruturar os ativos e as operações da Diniz Capital. O silêncio na sala era absoluto, ensurdecedor. Foi como se o ar tivesse sido sugado do prédio. Cada pessoa se virou para encarar João Diniz. A mão de Clara voou para a boca, os olhos arregalados de horror. A empresa dele, o império que ele havia construído nas costas de sua primeira esposa, a fonte de todo o seu poder e arrogância. Alexandre Vasconcelos não havia apenas entrado em seu mundo. Ele o havia conquistado e o havia anunciado para o mundo da forma mais pública e humilhante possível. A ostentação de 10 milhões de reais não era mais uma demonstração de poder. Era o rugido final e patético de um animal moribundo. Ele não havia comprado uma estátua. Ele havia pago 10 milhões de reais de entrada para sua própria execução pública. João ficou sentado, paralisado, o rosto pálido. Ele viu Isabela, que havia permanecido sentada. Ela não estava sorrindo ou se regozijando. Ela simplesmente encontrou seu olhar do outro lado do salão e pela primeira vez na noite ele viu uma emoção em seus olhos. Não era ódio, não era triunfo. Era um vislumbre da piedade que ela havia mostrado a Clara no lavabo. Era o olhar que se dá a uma coisa que já acabou. O martelo não havia apenas vendido uma estátua, havia sinalizado o fim de seu reinado. O rescaldo foi uma matança brutal e silenciosa. Não houve confronto, nenhuma discussão. Houve apenas a lenta e agonizante caminhada da vergonha. João permaneceu congelado em sua cadeira enquanto o gala começava a se dissolver ao seu redor. As pessoas evitavam sua mesa como se fosse radioativa. Os poucos que encontraram seu olhar desviaram rapidamente, suas expressões uma mistura de pena e medo. Eles estavam se distanciando da destruição. O mercado financeiro é uma selva e ninguém se demora perto de uma fera recém-ferida. Clara foi a primeira a se mover. Ela se levantou, seu vestido carmesim, uma mancha sangrenta na luz suave.
Ela olhou para João, o rosto uma máscara de fúria fria e terror. A fantasia não estava apenas acabada, ela havia sido incinerada. O homem a quem ela tinha atrelado seu status era um meteoro em queda. Seu tolo, ela sussurrou, as palavras venenosas e cruas. Seu absoluto tolo. Ela não esperou por uma resposta. Ela se virou e fugiu, sem sequer se dar ao trabalho de pegar seu casaco, atravessando a multidão que se dispersava e desaparecendo na noite. Sua liquidação havia chegado antes do que até mesmo Isabela havia previsto. Lenta e mecanicamente, João se levantou. Ele sentiu 1000 pares de olhos sobre ele, mesmo que ninguém estivesse olhando diretamente. A caminhada até a saída foi a mais longa de sua vida. Cada passo era uma nova humilhação. A grandiosidade do grande salão agora parecia zombar dele, seu espaço cavernoso amplificando sua solidão. Ao chegar à entrada, ele os viu. Isabela e Alexandre esperavam por seu carro sob o pórtico. Eles não estavam conversando, mas estavam em um silêncio confortável e poderoso. Um Bentley preto construído sob medida, discreto e incrivelmente elegante, parou no meio-fio. O motorista, um profissional de terno escuro, segurou a porta aberta. Alexandre ajudou Isabela a entrar, a mão suave em seu braço. Antes de entrar, ele ergueu a cabeça e viu João parado lá, um fantasma na festa. Por um momento, seus olhos se encontraram sobre o pavimento encharcado pela chuva na Avenida Rio Branco. Alexandre deu um pequeno, quase imperceptível, aceno. Não era um aceno de vitória ou de regozijo. Era um aceno de finalidade, um fechamento de um livro. Então ele entrou no carro e este se afastou, desaparecendo silenciosamente na corrente do tráfego do rio. João foi deixado sozinho na calçada, a brisa salgada da orla da Baía de Guanabara, não fazendo nada para resfriar o fogo de sua humilhação. Ele havia vindo ao Gala para exibir seu poder, para colocar sua ex-mulher em seu lugar. Em vez disso, ele havia perdido sua amante, sua empresa e sua reputação no espaço de 3 horas. Ele havia tratado Isabela como uma nota de rodapé em sua vida, e ela havia retornado como a autora de sua queda, não por malícia, mas simplesmente por seguir em frente para um mundo tão além do dele que seu novo parceiro poderia desmantelar toda a sua existência como uma pequena transação comercial. Ele finalmente entendeu. Os 10 milhões de reais pela estátua eram agora uma dívida que ele não podia pagar. Suas linhas de crédito estariam congeladas pela manhã. Seu conselho já teria se voltado contra ele. Ele não estava apenas arruinado, ele estava apagado. Do outro lado da cidade, o Bentley se movia suavemente pela lagoa Rodrigo de Freitas. Isabela olhava pela janela para as luzes da cidade que ela agora via com novos olhos. Alexandre estendeu a mão e segurou a dela. — Você está bem? Ele perguntou. Ela se virou para ele, um sorriso lento e genuíno se espalhando por seu rosto. Era um sorriso livre dos fantasmas do passado, um sorriso cheio da promessa do futuro. — Estou, ela disse, a voz clara e forte. Estou mais do que bem. Ela apertou a mão dele. A noite não foi sobre vingança. A vingança é uma coisa amarga e corrosiva. Isso era algo mais limpo, mais puro. Era justiça. Era o universo reequilibrando suas balanças. João não foi destruído por algum plano grandioso e vingativo. Ele foi destruído por sua própria arrogância, por sua incapacidade de ver o valor no que ele tinha e o poder no que ele havia jogado fora. Ele construiu seu castelo na areia, e esta noite a maré finalmente subiu. E Isabela Ribeiro Vasconcelos já estava navegando em uma nova e mais forte corrente em direção a um horizonte que João Diniz jamais alcançaria. E assim, a cortina cai sobre o império do ego de João Diniz,
Um mundo construído diminuindo os outros, apenas para ser desmantelado pela força silenciosa da única pessoa que ele pensou ter apagado. Esta história é mais do que apenas um conto de uma espetacular punição em um gala glamouroso. É um poderoso lembrete de que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca é definido por quem ela está com, mas por quem ela é. A vitória final de Isabela não foi ver João cair, foi em sua própria ascensão. Foi em construir uma vida tão plena e autêntica que a queda dele se tornou pouco mais do que um eco distante. Qual você acha que é a forma mais poderosa de vingança? Um triunfo público e barulhento ou o sucesso silencioso de uma vida bem vivida? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. E se você foi cativado pela jornada de Isabela de Esposa Esquecida, a Poderosa, por favor, dê um gostei neste vídeo. Compartilhe com alguém que ama uma história de empoderamento e justiça. E certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Temos muitas outras histórias como esta para compartilhar, onde os subestimados encontram sua voz e recuperam seu poder. Obrigado por assistir.